Se as eleições fossem hoje, a ver pelas sondagens, Harris ganhava em todos os estados fundamentais, menos Carolina do Norte, claro, e há aí, na Pensilvânia, a tal escolha do vice-presidente certo, que pode ser muito importante. Contas à parte, talvez até prematuras, mas irresistíveis, ao ritmo da mudança da realidade com a nova candidata democrata, o que atrai os olhares dos analistas é esta democracia caótica em que um candidato à Casa Branca desiste. Os aspectos sociológicos e voláteis da política americana dos últimos anos estão, aliás, plasmados na escolha de J.D. Vance. E é sobre aí que começamos a conversa com o Nuno Jerónimo, professor da Universidade da Beira Interior. Bem-vindo, obrigada por estar connosco. E eu vou aproveitar a sua experiência, porque sei que esteve no Texas em 2015, numa altura em que ninguém acreditava que Donald Trump pudesse ser sequer nomeado no Partido Republicano. O que é que mudou na política norte-americana e que a tornou assim tão inesperada? Boa tarde e obrigado pelo convite. Quando nós dizemos que ninguém acreditava que uma personagem como Donald Trump fosse sequer nomeado no Partido Republicano, esse ninguém é ninguém parecido connosco. Ninguém das universidades, ninguém do jornalismo, ninguém das elites pensantes. Mas fora da bolha? Mas fora da bolha, algumas pessoas já acreditavam, já havia alguns, estes que ficaram célebres ao longo destes 8 anos. Que são os mesmos que invadiram o Capitólio? Que são os mesmos. Mas que... E que eu vou classificar a americana hillbillies, rednecks, os rednecks, trailer park people, trailer park, os white trash. Há até uma vasta literatura da sociologia e da antropologia americana que usa mesmo estas designações. Sim. Aliás, o livro de J.D. Vance, não é? Vem do Hillbilly. Não é? Hillbilly Elegy. Que é um saloio, vá. Sim, seria uma coisa dessas. E é preciso, por exemplo, nessa altura, há um filme que também é passado nos Apalaches, que é a zona de onde vem a família do J.D. Vance. É o tal filme que está na Netflix. É o Winter Bones. Não. Isso depois é o filme que o Ron Howard faz baseado no livro. Há um filme que tornou a Jennifer Law bastante conhecida quando ela era adolescente, chamado Winter Bones, que é uma rapariga à procura do pai, e é nos Apalaches. É também um retrato social da América que dessa miséria, menos. Dessa América que nós não conhecemos. Nós conhecemos a América de Nova Iorque e a de Los Angeles e não conhecemos essa. E essa, eu vi um bocadinho dessa no Texas, vi um bocadinho também na Louisiana. Mas são Texas em estados que votam, agora assim de cabeça, em 18 eleições, 12 são democratas, não é? Votam republicanos. Sim, claro. Republicanos. São estados muito republicanos, mas porque o Sul tornou-se republicano depois dos anos 60, né, com a viragem dos direitos civis, e essa América, a dos hillbillies, que é a América dos brancos pobres. Preocupados com a imigração, preocupados com a segurança. Mais do que com isso, são preocupados com duas. Eu diria que vejo-os preocupados, mais uma vez, muito baseado mais do que na minha experiência na leitura de muita literatura, daquilo que os sociólogos americanos, antropólogos americanos foram escrevendo. E também o J.D. Vance, que agora é candidato a vice-presidente, escreveu esse tal livro, que em Portugal é O Lamento de uma América em Ruínas, que é um retrato bastante interessante para conhecer essa América, e essa América assolada pela droga, pelo fim da indústria. Pelo fim da indústria. É essencialmente até mais isso do que a questão da imigração, porque não são estados com muita imigração. Mexicana, por exemplo, da América Latina, mas alguns estados do Sul, como o Alabama, o Mississippi, o Missouri e Louisiana, são estados com uma grande percentagem de população negra, mas que são da escravatura, portanto, são descendentes da escravatura, não são imigrantes nesse sentido. Não, claro. Mas que, por exemplo, o que já o J.D. Vance, ainda um J.D. Vance moderado na altura, não é? Quando escreveu esse livro, mas o que ele dizia
era que muitas dessa população branca se ressentia com uma política de proteção dos pobres desde que não fossem brancos. Portanto, começou-se a criar esse sentimento. Essa frustração. Essa frustração. E depois há uma... Deixa-me só dizer isto, que é... Sim. Porque o título do programa da América Dividida, ela não é só dividida politicamente. Ela é dividida economicamente, claro, mas é por estrato dividida social e culturalmente. Há uma imprevisibilidade que assolou a América, mas ela parece mais caótica porque há redes sociais, a inconstância vem daí. Eu acho que... Parece que é uma sociedade, sobretudo, como dizia, nas elites pensantes, que vive baseada nas trends do Twitter. Não é? Mas mesmo antes do Twitter, eu acho que o Twitter pode ter trazido outra coisa. As redes sociais podem ter trazido outra coisa. A América viveu durante muitos anos, décadas, séculos até, se calhar, de uma certa... de um consenso entre as elites. Fossem republicanos, fossem democratas, havia um consenso do que era a América, do que devia ser, de qual era o projeto, do que é que... Não, poderia ali haver algumas distinções, mas ela era essencialmente um projeto. Mas que excluía completamente minorias étnicas, mas os white trash, ou os hillbilly, como quero dizer, eles estavam completamente fora. Se quiser até, usando aquilo que a Hillary Clinton chamou os deploráveis. Portanto, esses também não faziam parte do consenso. Não eram só os imigrantes ou as minorias étnicas que estavam fora do consenso americano. Parece que falamos de castas aqui. Era uma casta. Os Estados Unidos foram governados por essa casta, que se entendiam bem, fossem democratas ou republicanos. Aconteceu que houve a gente pode dizer um espertalhão, por acaso veio do... Eu não tenho a certeza, assim, talvez fosse mais difícil vir do Partido Democrata, porque o Partido Democrata depois também foi tendo uma deriva, vamos chamar woke, só para simplificar. Ser mais fácil, sim. Foi tendo uma deriva mais à esquerda e mais identitária. Certo. Não é? E, portanto, pode ter sido mais fácil fazer isto no Partido Republicano. Mas, na verdade... Foi mais fácil aproveitar isso. Aproveitar o espaço que o Partido Republicano deixou. E o flanco que os democratas deram, não é? Sim, claro. Com esta deriva woke. Essa deriva identitária que provoca essa sensação nos deploráveis da Hillary Clinton, nos hillbillies, nos white trash, provoca no que agora é o eleitorado de Trump, provocou duas sensações. Uma que já tinham, que era de nunca ninguém quer saber de nós. Sim. E, portanto, haver alguém que diz eu agora sou a vossa voz. O que, se nós pensarmos sociologicamente, o Trump representa zero do ponto de vista ideológico. Mais até ideológico, é de uma identidade social. Trump não tem nada a ver. J.D. Vance está-lhe a trazer a identidade. J.D. Vance é do eleitorado. O J.D. Vance vem do eleitorado do Trump. Está-lhe a dar trumpismo, não é? Está-lhe a dar, e como o J.D. Vance é ideologicamente mais consistente, sim, está a cimentar essa consistência. Porque são esses americanos. Estão pouquíssimo preocupados com a missão dos Estados Unidos enquanto internacional dos Estados Unidos, como isolacionista. Ucrânia, Gaza, nada disso interessa. Não interessa. E se nós pensarmos... Aliás, a ideia é não dar dinheiro a tropas para ir a fora, não é? Claro. Mas se nós pensarmos, independentemente do que nós concordamos, porque às vezes há sempre esta coisa de dizer explicar uma coisa ou entendê-la não significa concordar com ela. Claro. Bem, mas se olharmos da perspectiva interna, étnica dessa população, as missões internacionais dos Estados Unidos não servem para nada, nunca lhes trouxeram nada de bom. Pelo contrário, há uma parte... Trazem sofrimento para aqueles que decidem seguir muitas vezes a carreira, há uma parte que, e o próprio J.D. Vance beneficia disso. E depois os chamados veteranos com 20 e poucos, 30 anos são deixados ao abandono. E o J.D. Vance é um veterano. Sim. O J.D. Vance muda a vida dele, ele próprio conta isso no livro, quando entra para os Marines e faz uma missão no Iraque. Portanto, desse ponto de vista do interno, o serviço militar pode servir como uma espécie de elevador social, que é muito mais difícil, por exemplo, de conseguir através das universidades, que são caríssimas. E, portanto, às vezes
o serviço militar pode ter essa vantagem, ou pode servir de elevador social a essa classe. Nuno, nós não temos mais tempo. Não, passa bem, a correr. Bem, sim. Obrigada, sobretudo, por esta perspectiva ideológica e sociológica, não é? Dessa América dividida. Voltamos a encontrar-nos já a seguir no semáforo político, os dois, com a companhia do Ricardo Conceição. Para já, como sempre, acabamos com música. E porque Kamala Harris parece levar a dianteira e é uma melómana, fã de clássicos como Marvin Gaye, Aretha Franklin e Prince, vamos ficar com Prince. Amarelo, vermelho, todos os dias na tarde política da Rádio Observador sinalizamos protagonistas e episódios da atualidade com cores de semáforo, sempre com a Judite França, hoje também com o subdiretor do Observador Ricardo Conceição, e como estamos a emitir a partir do interior do país, em Idanha Nova, no distrito de Castelo Branco, hoje contamos também com um convidado especial, Nuno Jerónimo, professor de Sociologia da Comunicação na Universidade da Beira Interior. Muito bem-vindo. Obrigado. E como somos bons anfitriões, vamos começar precisamente pelo nosso convidado. Nuno, quero olhar para a reação do PCP aos resultados das presidenciais na Venezuela. Sim, porque me parece que é curioso ter uma reação do Partido Comunista Português diferente da do Partido Comunista da própria Venezuela. E também assinala isso é quase poético, uma constância do PCP em estar sempre do lado errado da história. Está sempre a apoiar. Quase que apetece dizer que o PCP nunca desilude, não é? Nunca desilude, não. Eu, antes deles escreverem este comunicado, eu já imaginava que fossem dizer qualquer coisa como isto. Por isso não surpreende. Mas pode-se assinalar, e acho curioso principalmente a reação do Partido Comunista da Venezuela a dizer-lhes se calhar podiam saber um bocadinho mais sobre o que se passa aqui antes de dizerem as coisas que dizem, mas é sempre interessante o Partido Comunista Português, que recebe a resposta que recebeu do Partido Comunista da Venezuela, é o mesmo que diz no comunicado que é a grande vitória da democracia contra a ingerência norte-americana e da União Europeia. Isso parece muito interessante sinalizar essa... E é pena, tendo em conta que os partidos comunistas trabalham em rede, como se sabe, é pena que não falem entre eles sobre o que se passa nos países. Não é? Até podiam aproveitar quando vem à festa do Avante, por exemplo, aos congressos, há sempre delegações dos partidos, mas como diz o PCP venezuelano, talvez nós saibamos mais do que se passa aqui do que vós, não é? Sim, mas volto a lembrar que o Partido Comunista Português é contra a ingerência de outros países. Dos imperialistas. Dos imperialistas, sempre. Dos imperialistas. Se calhar é isso, é que como eles não são imperialistas, não... E que são sinal internacionalistas. São, exatamente. E que sinal é que merece esta... Eu acho que para não ofender o Partido Comunista Português, damos-lhe um sinal vermelho. A Judite França ainda ontem falava aqui no semáforo político desta reação do PCP a nível nacional, e já tinhas ido procurar a do e da PCP, reação do PCP venezuelano. Não tinha havido era esta... É um sinal verde para ti porque tu antecipaste aqui esta questão. Mas o que não tinha havido era este confronto entre os dois PCPs, sendo que o português não respondeu. Exatamente. É pena. Ricardo Conceição, acompanhas aqui a cor Sim, escolhida pelo Nuno? como eu estava há pouco interrompi o Nuno Amaral Jerónimo para dizer que o PCP nunca desilude, realmente nós já estávamos à espera desta reação por parte do Partido Comunista Português, que curiosamente não coincide com a opinião do Partido Comunista Venezuelano, que está a olhar para Nicolás Maduro, ele que se auto-intitula, penso que não faltarei à verdade quando digo isto, de um super-herói revolucionário, socialista de Bolívar, está sempre a citar Bolívar, ele vai ser o grande libertador e o grande unificador de uma América Latina que um dia vamos ter, e realmente não deixa de ser curioso
que o Partido Comunista Venezuelano tenha esta consciência que diga, meus amigos, vamos lá ter calma, porque este senhor basta olhar para a forma como atua e como tem atuado. Que até para nós que somos comunistas venezuelanos, isto Exato, até é demais. exato. O que ele diz é, que eu ouvi nas declarações que vocês passaram, até ele dizer, venham cá ver como é que são tratados os trabalhadores, os sindicatos. Exatamente. Ele que... Eu acho que há um pormenor muito curioso. Mas, não sei se posso só historicamente Claro. lembrar que o Partido Comunista também tinha a opinião que tinha sobre a União Soviética e também não era um sítio propriamente de grande liberdade para trabalhadores e sindicatos. Exatamente, sim, não era propriamente um sítio muito... E há um pormenor que nunca me deixa de surpreender em Maduro, e eu percebo também que se calhar que os comunistas não gostam muito desta sua vertente, que o Maduro não tem pejo em mostrar uma vertente mística. E se nós olharmos para os discursos dele e para a forma como ele se posiciona, ele vai sempre buscar este lado místico, quase divino, para justificar a sua... Aliás, ele fala com Chávez, não é? Exato, há aquela cena imortal que ele diz que falou com... André Ventura também fala com Deus. Sim, mas Maduro fala com um passarinho, não é? Verdade. Eu acho que a expressão que ele usa é um chicharrito, não sei se estou a dizer bem ou não, que é Chávez que está a falar com ele, já depois da morte. E realmente, quando o PC venezuelano, quando o Partido Comunista Venezuelano põe os pés na terra e diz, meus amigos, vá lá, estamos a falar de Nicolás Maduro, portanto vamos lá ter alguma calma, é muito interessante. E ainda mais um elemento que se quiser acrescentar é que o Nicolás Maduro claramente é aquilo que agora se usa na designação da Europa, um populista. E, portanto, Claro. que os comunistas tradicionais normalmente seriam contra populismos. Não é? Até Se eu ainda me lembro de algumas coisinhas Sim, do Marx e do Aprendeste. Lenin, não era, o populismo não estava. E deixa-me só fazer esta referência, porque é a primeira vez, salvo erro, na história da rádio, eu acho que vou atrever-me a dizer isto, é a primeira vez na história da rádio que estamos a analisar o comportamento de dois partidos comunistas, um venezuelano e outro português, ao som das Los Romeros, que vão tocar mais logo aqui em Venha E que estão a Nova. fazer o check sound. Exatamente, aqui na Feira Reiana. Eles têm um pendor um bocadinho mais flamenquito, é uma mistura interessante. Portanto, quem nos está a ouvir agora e está a pensar que aqueles tipos estão completamente doidos, o que é que se passa? Alguém deixou um rádio ligado? Não, é porque estão a fazer os ensaios. O ambiente aqui é de festa, na Venezuela de facto não é de festa, tem e já que o Nuno Jerónimo tocou aqui nessa declaração do secretário-geral comunista venezuelano, que foi entrevistado pelo nosso jornalista João Costa Campos, vamos só ouvir aqui essa declaração Exato, para os vamos a nossos isso. ouvintes também ficarem a perceber o que foi dito. Yo me atrevería a hacer la siguiente pregunta a ellos. Eu atrevo-me a fazer a seguinte pergunta ao Partido Comunista Português. Acham que conhecem a Venezuela melhor do que nós? É interessante perguntar-lhes isso, se eles sabem como vivem os sindicatos e os trabalhadores, se eles sabem que os nossos congressos foram proibidos, se eles sabem que a Constituição é constantemente desrespeitada por Maduro e que o Estado está a cometer delito político. Que está cometiendo un delito político. 3 ou 4 perguntas feitas aqui em apenas 30 segundos, nem isso, Nuno Jerónimo, sendo que a Rádio Observador tentou obter uma reação do PCP em que não conseguimos até ao momento. Não surpreende? Não, mas pode ser que no Twitter durante o dia ou mais bom. Pode ser que sim, vamos ver. Vamos então para outro tema. Judite França, muito se tem falado da dimensão e da importância dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. Estiveste a olhar para o que chega ou não chega aqui a esta zona do país? Eu aproveitei, não é, o facto de estarmos fora da redação e estarmos aqui em Venha Nova para perceber, para já, o que é que aqui tinha, e atenção, aquilo que eu consegui apurar é do ponto de vista estatal, o que é que são empresas privadas que conseguiram, seja o PRR, seja o Portugal 2020, seja o Portugal 2030, não sei dizer, mas pareceu-me muito curto o financiamento para a Idanha. Há um financiamento para projetos biológicos sustentáveis, há depois um outro financiamento também na mesma área de investigação com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, mas soube-me pouco. E de facto, quando olhamos para o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento
que o ECO trouxe a lume e esteve a ler os dados, 39% dos investimentos do PRR estão classificados como preocupantes ou críticos, e isto é um aumento de 26% face ao que estava identificado anteriormente. Portanto, estamos a falar que 103 investimentos, medidas, submedidas, todos eles foram analisados e há uma boa fatia que está, portanto, 39%, 40%, vá arredondando, que são preocupantes ou são críticos. É verdade que há alertas já antigos, mas nós sempre tivemos a garantia do PS, do Governo Socialista, que aliás tinha uma subcomissão de acompanhamento no Parlamento, além desta CNA, e também sempre tivemos a garantia de Marcelo Rebelo de Sousa, que estava em cima do assunto. Que não iríamos desbaratar o PRR. Era pelo menos uma preocupação do Presidente da República e ficou célebre aquele puxão de orelhas público que deu à então Ministra da Coesão Territorial. Para sermos totalmente verdadeiros, totalmente transparentes, Portugal não está sozinho nos atrasos da execução do PRR e, portanto, a Comissão Europeia decidiu abrir aqui a porta para que se possam voltar a reprogramar planos. Desta vez não é para fazer face ao desafio da inflação, que já foi, mas sim do tempo. Parece estranho, com tantos projetos, com tanta criatividade, com tanta capacidade de inovação, que o país tem e outros países europeus têm, seja tão difícil fazer candidaturas ao PRR e pô-las no pipeline, como se diz, para serem executadas. Há uma razão para isto, que é a primeira, mas depois não sei o que é que haverá mais que traga engulhos ao processo. A primeira é que é altamente burocrático e, enfim, não basta ter um curso superior para conseguir preencher aquilo, é preciso uma pessoa ir a um gabinete de projetos que faz isso. Bom, isto para dizer que, entretanto, o Ministro Adjunto da Coesão já revelou que Portugal vai avançar com uma segunda reprogramação do PRR para 2025 e admite que na componente dos empréstimos possa ser necessário substituir projetos para evitar atrasos. Alerta vermelho. Um dos projetos que está em causa é o Hospital de Lisboa Oriental. E aí nós já não estamos a falar de agricultura biológica, que é muito importante, mas estamos a falar de uma questão envolvendo uma comunidade pequena. Não estamos a falar de um projeto, de uma empresa, estamos a falar do Hospital de Lisboa Oriental. E, portanto, eu acho que reprogramar para evitar perdas de financiamento europeu nos projetos que são atrasados, que não é possível concluir a tempo e que têm que ser concluídos a tempo para ter o financiamento. Porque muitas destas empresas, e por exemplo há empresas de inovação que alavancam junto dos bancos sabendo que vão receber, mas só recebem quando está concluído. E portanto, e de cada vez que alavancam e não está concluído, pagam juros sobre isso, não é? Portanto, é preciso os atrasos que o PS sempre garantiu que não existiam, existem e não são necessariamente culpa de um governo, deste ou do outro. Fazem parte deste processo complicado e, como se vê, outros países membros têm o mesmo problema. Enfim, dito isto, aquilo que me chamou mais a atenção no meio disto tudo, para além da questão dos 40% é muito, é que o Hospital de Lisboa Oriental está neste bolo de dificuldade. E será preciso, Nuno, que venha aí um simplex do PRR também, tendo em conta tudo aquilo que a Judite França elencou aqui? É claro que eu acompanho a Judite na ideia da simplificação dos processos, mas eu conheço melhor o que se passa, por exemplo, com as universidades, os PRRs nas universidades, e que fique claro que isto é uma opinião pessoal, não vincula a instituição, nem o departamento, nem a faculdade, nem a universidade a que pertence, as entidades que tenham as opiniões, esta é mesmo pessoal. Mas o que eu vejo, por exemplo, no PRR, que as universidades, o financiamento do PRR para as universidades, deixa-me dizer que a minha opinião é muito negativa, no sentido, não pelo dinheiro em si, porque as universidades aquilo é um dinheiro disfarçado
para o subfinanciamento das universidades Para ser atender compensado. É uma forma de subfinanciamento. compensar. De atender a problemas Exatamente. mais urgentes. Problemas de equipamentos, problemas que vêm disfarçados com PRRs, com cursos para adultos, com cursos que deixe-me dizer, que são... Que era muito, na minha opinião, até em termos de transparência, era muito mais honesto dizer as universidades realmente precisam de ser reequipadas, precisam de obras, precisam... Tomem lá o dinheiro, acabou-se para isso. Não, anda-se a inventar desculpas para depois se gastar o dinheiro onde ele realmente é preciso. Isso para mim, enfim, deixa-me muito baralhado. E depois eu penso, se é assim numa universidade, eu imagino como será os privados. Porque os fundos não se destinam a financiar esse tipo de necessidades que ponha em evidência. É outras coisas. Então, no fundo, disfarce. É uma espécie de um disfarce. Repito, as universidades realmente estavam subfinanciadas, se compararmos com o financiamento de outros países europeus. É inacreditável. Não é? Universidades do tamanho da UBI têm... Uma vez estava a comparar com uma universidade alemã, enquanto o orçamento da UBI era pouco mais de 30 milhões de euros, uma universidade alemã com as mesmas características, o mesmo número de alunos, o mesmo número de professores, tem um orçamento acima de 100 milhões. Estamos a falar de 3 vezes mais. É só para se perceber o que é o subfinanciamento das universidades em Portugal. A UBI, a Universidade da Beira Interior. Precisamente. Como é? Judite França, não deste cor ou deste? Não, eu dou um amarelo preocupado a isto, não é? É um amarelo preocupado. Mas é bom saber que o Ministro da Coesão está em cima do assunto, que a Comissão Europeia também já viu que há necessidade disso. Bom, então é um amarelo de... Enfim, perigo, alerta, estão a fazer alguma coisa sobre o assunto. No fundo é um amarelo em que é preciso acelerar, não é? Exato. Que é o que geralmente se faz, contrariando o código, diz que o amarelo é para travar e parar. Aqui não se Aqui trava, não é aquele amarelo de ainda dá. Ora, e vamos agora ao último tema deste semáforo político. O Ricardo Conceição, fruto porventura da sua posição hierárquica neste projeto editorial, conseguiu terminar com os ensaios da banda que mais logo vai atuar aqui na Feira Real em Ideia Nova. Ricardo Conceição, queres dar uma cor a António Costa a pretexto da entrevista que deu ao canal Now e a referência que fez ao parágrafo e à Procuradora-Geral da República? Eu quero dar aqui um sinal amarelo a esse ponto da entrevista e quero aproveitar a presença do Nuno Amaral Jerónimo, que é professor universitário de créditos firmados e reconhecidos nacional e internacionalmente em Sociologia da Comunicação e vai de certeza ajudar-nos aqui também, porque voltámos à narrativa, e António Costa voltou à narrativa do caiu por causa do parágrafo. Ora, António Costa já disse numa entrevista que se não caísse por causa do parágrafo, iria cair depois por causa do dinheiro encontrado no dia seguinte, nas estantes, exato, por Vítor, no gabinete de Vítor Scário, o chefe de gabinete, que ele próprio, António Costa, escolheu, não nos podemos esquecer disto. E António Costa estabelece aqui, ele diz, eu vou citar, cada um sobre a Procuradora, a Senhora Procuradora da República, Geral da República, cada um assume as suas responsabilidades e cada um tem os seus padrões éticos e de exigência em relação aos cargos que ocupa. Manifestamente não temos os mesmos padrões, compara António Costa a Lucília Gago, a Senhora Procuradora-Geral da República. Convém também não esquecer que foram Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa quem escolheu Lucília Gago para este cargo e não houve a recondução então de Joana Marques Vidal. E temos, o que assistimos ontem na entrevista é o recuperar dessa tese de António Costa que caiu por causa do parágrafo, um parágrafo que o deixou entre a espada e a parede, e um parágrafo que, no fundo, na visão de que António Costa transmite, foi um parágrafo incompetente, foi um parágrafo que não mediu as consequências, que violou estes tais padrões éticos do exercício do cargo, e foi só por isso que António Costa caiu. Ora, esta é a narrativa que convém a António Costa, sobretudo nesta altura, quando a 1 de dezembro vai assumir o cargo de Presidente da Comissão Europeia e esta do Conselho Europeu. Do Conselho Europeu, e esta é a narrativa que vamos ouvir sempre a António Costa, temos ouvido. Houve ali essa referência a que se demitiria no dia em que fosse descoberto o dinheiro, ele não teria outra hipótese. Isso foi numa entrevista
em que isso foi perguntado com mais vigor e ele acabou por dizer isto, mas vamos ouvir isto, que é quase um eu nem queria, mas obrigaram-me, e agora, perante isto, vejo-me obrigado também a aceitar este cargo europeu. E o meu sinal amarelo é para a capacidade política, isto é quase um prémio, porque realmente António Costa, ele é capaz de girar a câmara para nos mostrar o ângulo que ele quer e nós olhamos para o ângulo e dizemos, olha, está boa, isto é capaz de ter razão. Esta capacidade de discurso e esta forma profissional, de político profissional, eu não vejo nada mal disto, atenção. Não, eu reconheço-lhe esta capacidade, por isso vamos ter saudade. O meu sinal é amarelo por isto, porque não vou dar um sinal vermelho, porque acho interessante a forma como ele consegue dar a volta a tudo isto. Também não posso dar um sinal verde, porque eu acho que aqui a Câmara está a torcer um pouco a realidade. E por falar em Câmara, e as nossas câmaras, na nossa emissão especial, mostraram aqui o Nuno Jerónimo a anuir, enquanto o Ricardo Conceição estava a falar. Evidente. Não sei se posso fazer uma metáfora. Claro. Assim. Esta história parece-me uma pessoa, vou dizer um homem num casamento, podia ser uma mulher, mas como o António Costa, vou manter o género do protagonista. É como se fosse um homem que está num casamento, mas começa-se a fartar. E entretanto apaixona-se por uma outra pessoa, que neste caso era uma comissão europeia, um conselho europeu, não é? E quer sair e sabe que um dia vai ter que fazer isso, não é? Vão jantar fora. A mulher sorri a mulher neste caso é o governo, não é? Sorri, faz um sorriso para o empregado de mesa e o António Costa diz: estás-me a trair, vou-me embora. É parecido com isto, quer dizer, eu estava cheio de vontade de sair e qualquer pretexto serviria, quer dizer, e portanto calhou-lhe bem, é o que diz o Ricardo. Mas é que eu acho que ele tem uma sorte, coisa extraordinária. Mas foi um bom pretexto, ou seja, é uma sorte e uma genica, tem uma capacidade de leitura. Tem um anjinho. Tem uma capacidade de leitura política incrível. Não, mas tem sorte. Sorte, eu também acho. Mas eu acho que tem muito talento também, não é? Sim. Saber, são as duas coisas. De conseguir, em vários momentos, recordemos da primeira tentativa de missão de Galamba, não é? Sim. Quando que ele disse não. Estava disse Galamba, não ao presidente, não é? não é? E depois ele diz não sai. Não sai. Não é? E já estava o Galamba demitido, análises montadas, tudo feito, e afinal não é? Ricardo, e mesmo a demissão é muito engraçada, não é? Porque ele diz assim, é a mesma coisa que o casamento, eu digo assim, não tenho condições para continuar no governo. Não pode estar sob suspeita a exercer a função de primeiro-ministro. Portanto, vou-me demitir porque não posso estar aqui. Portanto, fico mais 6 meses. Exato. O governo mudou 6 meses depois. Portanto, não havia condições durante 6 meses. Sim, tendo em conta também o calendário que foi definido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo em conta as necessidades de aprovação do mais uma vez, sorte, calha-te sempre tudo bem. Quer dizer, calha-lhe sempre tudo como... Não é? E depois lá tem o Conselho Europeu à espera, que é extraordinário. Se fosse pelo parágrafo, haveria condições para estar no Conselho Europeu. Quer dizer, se a lógica fosse assim. Claro. Tudo está bem quando acaba bem, pelo menos para já para António Costa está tudo bem, tendo em conta que vai assumir a presidência do Conselho Europeu. Ponto final neste semáforo político.